A Escola Nunca Mais é um lugar cheio de mistérios que acolhe diferentes tipos de excluídos, como lobisomens, vampiros, sereias, entre outros tipos de alunos que têm o quê? Habilidades especiais. Mas agora eu te faço uma pergunta, né? Qual seria a história da Escola Nunca Mais? Você já se perguntou isso daí? Bom, se você está curioso para saber mais sobre esse assunto, então fique nesse vídeo, mas você já sabe o que deve fazer. Deixa o like para me ajudar e ajudar o canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Agora, vamos pro vídeo. Bem, a Escola Nunca Mais fica numa cidadezinha próxima a Jericó e ela tem como objetivo abrigar diferentes tipos de excluídos que, como eu disse, são pessoas que nasceram com poderes, né? Eles têm habilidades especiais. E tudo começou lá em 1625 com a ancestral da Vandinha Adams chamada Goody Adams. Ela era uma garota maltratada na cidade de Jericó por ser considerada uma bruxa por todos. E tudo isso só começou por causa de Joseph Craigstone, que era um peregrino muito preconceituoso que odiava qualquer pessoa que na visão dele era muito diferente. Essa tal Goody, ela veio do México e ela vivia junto com os povos nativos em pura harmonia, aprendendo como a natureza. Até que Joseph condenou os excluídos e mandou que todos fossem o quê? Queimados. Foi aí que a mãe de Goody Adams também estava presa ali e ela tentou salvar, né, a sua própria mãe. Só que não teria como salvar ninguém, porque eles estavam acorrentados dentro de uma cabana e não daria tempo de tirar ninguém daquele lugar. E aí ela precisou fugir e tornou-se a única sobrevivente dessa tragédia. Por isso, ela ficou com muito ódio e decidiu se vingar daquele maldito homem chamado Craigstone. E aí o tempo passou e quando a sua vingança finalmente chegou, a Goody, ela deu fim no Craigstone e retirou dele as terras que ele havia roubado. E foi justamente nessas terras, que na verdade nem eram dele, né, como eu disse, porque ele havia roubado de outras pessoas, que a escola nunca mais foi construída. Foi tudo naquele terreno ali. Por causa disso, a família Gates, que são descendentes do Craigstone, sente raiva dos excluídos, já que o ancestral deles foi morto por uma excluída. E eles acham que aquela região toda ali, onde tem a Escola Nunca Mais, pertence a eles. A questão é que apesar de tudo ter começado com a Goody Adams, vocês têm que entender que na verdade não foi ela que fundou a escola. A escola só foi surgir 200 anos depois, lá em 1791, criada por Nathaniel Falcon. Esse era um homem muito estudioso e pesquisador sobre quem? Os excluídos e diferentes criaturas mágicas também, né? E ele passou anos e anos estudando por todos os lugares do mundo os diferentes tipos de seres que eram considerados excluídos e que existiam por aí. Ele também tinha um grande diário que era cheio de detalhes sobre essas diferentes pessoas, falando sobre cada um dos excluídos que ele conheceu em todos os lugares que ele esteve, né, durante a sua vida.
Esse homem treinou várias gerações de beladonas. E um detalhe importante é saber que esse grupo aí das beladonas foi criado justamente pela Goody Adams. E por que ela fez isso? Ela criou essa sociedade secreta para lutar contra todos os preconceitos que os excluídos sofriam e para eles terem igualdade perante aos padrões. Na série da Wandinha, a gente descobre que o grupo ainda existe, só que agora eles só estão ali existindo por um motivo mais fútil, tipo, só pra poder fazer as festinhas entre eles e tudo mais, coisa de adolescente. Mas, há muito tempo atrás, esse grupo aí tinha um motivo muito digno, e é assim que a gente descobre que o quê? Tanto a Mortícia quanto o Gomes Adams, eles faziam parte desse grupo aí, né, da sociedade secreta dos Beladonas. E a Mortícia, ela era quem? A líder dessa sociedade naquela época. Também descobrimos nesse momento que um dos alunos notáveis dessa escola e dessa sociedade foi o Edgar Allan Poe, aquele escritor famoso que com certeza muitos conhecem por causa das suas obras literárias que são incríveis. E é por esse motivo que a escola tem o nome de Nunca Mais, porque se você não sabe, em uma das obras mais famosas de Edgar Allan Poe, que é chamada de O Corvo, que é um poema, né? Esse poema narrativo, que foi publicado lá em 1845, a gente vê a misteriosa visita de um corvo a um homem que lamenta a morte da sua amada Lenore. E enquanto esse homem tá lá enlouquecendo, existe um corvo que vive perturbando ele ao repetir duas palavras o tempo todo. Ele repete essas palavras de maneira incessante. E essas palavras são qual? Nunca mais. Quem comanda a escola na primeira temporada dessa série é a diretora Larissa Weems. Ela é a maior autoridade do lugar, mas também parte do passado da família Adams. Isso porque ela foi colega da turma do Gomes e da Mortícia Adams, e ela também demonstra que tinha algum tipo de inimizade com a Mortícia na juventude. E pelo que eu pude notar, isso acontece porque parece que ela tinha algum tipo de interesse romântico por Gomes Adams. Os poderes dela são fantásticos, são incríveis, porque ela é uma metamorfa, que é uma pessoa capaz de se transformar em outras pessoas, né? É aquela pessoa que consegue adquirir características físicas e fica semelhante à pessoa que ela quiser. Nessa escola, nós não podemos ver muitas matérias que possamos identificar muito bem, mas em algumas cenas de alguns episódios, eu pude perceber que provavelmente aí nessa escola existem matérias como a aula de botânica de plantas carnívoras, porque a gente pode ver em muitas cenas aparecendo isso daí. Assim como podem existir as aulas de pintura, porque o Xavier participa muito dessas aulas, né? Ele pinta muitos quadros, pinta até na parede da escola. Eu sei que existem as aulas de esgrima também, porque nós vemos isso nos primeiros episódios, lá naquele duelo que a Wandinha tem contra a Bianca. Pude notar que existem aulas de arco e flecha, porque também existe uma cena em um episódio em que o Xavier ele tá atirando as flechas, né, nos alvos, e aí a Wandinha aparece, pega esse equipamento emprestado dele para poder também atirar uma vez. Eu também pude notar que existe um coral, porque a gente pode ver a Bianca cantando nele com os seus amigos, que provavelmente eles são parte da turma de sereia, né? Eles são sereias como ela. Também posso ver que há a apicultura, que são as aulas de cuidar de abelhas, porque a gente sabe que tem um personagem nessa série que ama cuidar de abelhas e gerar o mel delas. Isso porque a sua habilidade especial é a de controlar animais, principalmente insetos, que ele ama. Ah, e eu também não posso deixar de mencionar que há uma competição muito bacana feita, né, com corrida de barcos ou canoas ali, né, tipo botes, né. Eu achei aquela tarefa muito top de ser cumprida, porque essa cena é muito bacana e eu adoraria participar de uma competição dessa. Mas e aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Eu não pude, né, fazer um vídeo muito extenso falando sobre essa escola, mas tudo que eu pude olhar, absorver dessa escola aí, né, ir marcando, registrando e tentar trazer pra vocês, eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva pra me ajudar, compartilhe o vídeo com seus amigos e fiquem no aguardo aí, né, esperando, porque logo novos vídeos sairão. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!